Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito de um apelo que Jesus nos faz, que Jesus faz para a sua igreja, para o seu povo. Jesus faz para o ser humano também, de modo geral, para uma mudança de vida, para uma transformação de realidade. E um apelo também para a gente avaliar a condição do nosso coração, o estado do nosso coração, a maneira como realmente está a nossa vida espiritual. Quero ler com você Apocalipse capítulo 3, verso 20, o qual diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Talvez você já tenha ouvido essas palavras, esse texto muitas vezes, conduzido por uma pregação que diz: abra o seu coração para Jesus. Jesus está batendo na porta, esperando que você abra o coração para Ele. Mas hoje eu quero ministrar esse texto para você, levando em consideração, sem dúvida nenhuma, o próprio contexto. Essas palavras de Jesus, elas foram dirigidas a uma igreja, a igreja chamada Laodiceia. Jesus ele usa o apóstolo João para escrever 7 cartas e direcionar 7 igrejas. Quando ele chega para escrever a última carta e direcionar a última igreja, ele diz verdades tanto quanto duras, ele diz verdades tanto quanto necessárias e importantes para todo crente. E antes dele falar a respeito dessa verdade, ou apresentar esse convite dizendo: olha, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Antes de Jesus apresentar esse convite, a gente percebe, queridos, que Jesus ele fala verdades bem difíceis muitas das vezes de ouvir, duras, tanto quanto duras, mas verdadeiras para essa igreja de Laodiceia, porque essa igreja de Laodiceia, queridos, era uma igreja rica, era uma igreja orgulhosa, uma igreja que se considerava autossuficiente. E no verso 17 ele vai dizer coisas a respeito dessa igreja. Ele diz o seguinte: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Essas eram as palavras da igreja, essas eram as palavras da realidade de Laodiceia. Eles diziam: olha, nós somos ricos, eu não preciso de nada, eu sou rico, eu estou bem de vida. Perceba, a igreja de Laodiceia achava que eles estavam bem, eles tinham riqueza, eles estavam bem instituídos, não faltava nada na despensa deles, tudo o que eles precisavam e desejavam, eles compravam, eles tinham. E ele dizia: eu estou bem de vida, eu não preciso de nada porque eu estou bem de vida. Eu faço o que faço, vou para onde vou, eu estou bem de vida. Essa era a visão da igreja de Laodiceia: eu estou bem de vida. E também dizendo: olha, eu não preciso de nada, não tenho necessidade de nada. Olha só como que estava o coração, a vida da igreja de Laodiceia, dos irmãos que moravam lá, a igreja em sua totalidade. Mas sabe qual é a resposta de Jesus para essa igreja, depois de dizer: eu estou bem de vida, não preciso de nada? Sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus ele responde dizendo o seguinte: mas você não sabe. Você diz que está bem de vida, que você não precisa de nada, mas você não consegue ver, você não consegue discernir que você é infeliz, que você é miserável, você é pobre, você é cega, você é nu. É isso que Jesus diz no verso 17. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cega, você é nu. Olha só que verdade que Jesus ele diz para essa igreja, queridos. Eles achando que eles estavam bem, que eles estavam contentes, mas Jesus disse: vocês estão enganados, vocês não sabem, nunca experimentaram ou não têm a verdadeira felicidade. Vocês acham que estão vestidos, mas vocês estão nus. Vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Vocês acham que vocês estão vendo, mas vocês estão cegos. Jesus está falando dessas verdades, queridos, espirituais. Não está falando de verdades literais. Fisicamente eles estavam vestidos. No que se refere a finanças, eles tinham dinheiro. Eles conseguiam ir e vir porque eles estavam vendo. Mas espiritualmente não. Espiritualmente eles estavam nus. Espiritualmente estavam cegos. Espiritualmente eles eram pobres, miseráveis. Estavam infelizes, infelizmente. E Jesus ele chama a atenção dessa igreja, dizendo: olha, mas eu estou à porta. Eu estou batendo. Esse texto nos fala, queridos, e nos mostra que Jesus ele toma a iniciativa. Ele é sempre o primeiro a tomar a iniciativa. A gente percebe isso desde que o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva, eles caíram em pecado. Não foi eles que foram até Jesus, foi eles que foram até o Senhor, não foi eles que foram até Deus e clamaram pedindo por socorro e misericórdia, graça e salvação, não.
Foi Jesus, foi o Senhor que foi até eles. Foi Deus que foi até eles. É sempre Jesus, é sempre o Senhor que toma a iniciativa. Queridos, aqui Jesus ele toma a iniciativa. E ele diz, olha, eu estou à porta, eu estou estou fazendo a minha parte aqui, ó. E você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer o quê? Abrir a porta. Depois que você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. E não somente eu vou cear com você, mas você vai cear comigo. Na cultura antiga, queridos, entrar na casa de alguém, comer com ela, cear com a pessoa, era em sinal de intimidade. Quando Jesus disse, eu estou batendo na porta, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou aqui para entrar na sua casa, para restaurar a sua vida, para tirar a nudez, para tirar a cegueira, para dissipar com essa infelicidade. Eu estou aqui buscando intimidade, estou aqui buscando relacionamento. Olha só como Jesus ele faz. Então, queridos, eu gostaria que você pensasse a respeito disso, à luz dessa palavra, dessa reflexão. Como é que está o seu estado espiritual hoje? Como é que está a sua realidade espiritual hoje? Você pode falar, eu tô razoavelmente bem. Aí eu vou para a igreja, eu volto, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu frequento a minha comunidade de fé, eu ajudo os pobres, eu tô bem, tô feliz. Mas será que você está feliz mesmo? Será que você já experimentou a verdadeira felicidade que existe somente em Cristo Jesus, queridos? Uma felicidade, uma alegria que independe das circunstâncias, mesmo que esteja acontecendo um terremoto, um maremoto, mesmo que esteja acontecendo guerras ao lado, mas uma felicidade, um gozo que vem de dentro, mas não de nós, mas Deus em nós. Você já experimentou essa alegria, queridos? Você já experimentou realmente o estado de ver, de perceber que você é um pecador, de ter seus olhos espirituais abertos, perceber que você, o ser humano não é nada, que o ser humano é pó, perceber que existe um Deus grandioso, perceber que Cristo ele é maravilhoso, que a obra dele é maravilhosa, que ele é digno de ser amado, de ser adorado, ele é digno de que eu gaste a minha vida por ele. Você já teve a sua realidade, seus olhos abertos para essa realidade? Você já percebeu, queridos, que os seus bens, o seu dinheiro, a conquista aqui nesse mundo não é nada em comparação à preciosidade que existe em Cristo Jesus no seu reino? Você já percebeu isso? Eu gostaria que você pensasse a respeito disso, porque o chamado de Deus para as nossas vidas hoje é esse. Sabe por quê? Porque Ele está à porta, Ele está batendo, Ele está chamando, queridos, Ele está batendo. E essa é uma palavra que ela foi dirigida inicialmente para crentes. Era uma igreja aqui, não está falando, ele não enviou essa carta para descrentes, ele enviou para uma igreja, para pessoas que já ouviram falar de Jesus, para as pessoas que achavam que se relacionavam com ele. Mas sem dúvida nenhuma, queridos, eu também direciono essa palavra porque ela também tem esse direcionamento para descrentes. Para você que ainda não ouviu falar de Jesus ou não entregou a sua vida para Jesus. Porque Jesus, queridos, ele continua ainda assim, batendo e batendo e batendo. Em que sentido? Nos chamando para a fé, nos chamando para entregar a vida para Ele, para viver para Ele, para fazer dele o nosso amado, para fazer dele o nosso Senhor e Salvador. Que você pense nessa mensagem e reflita profundamente. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor leve essa mensagem, conduza as pessoas que precisam ouvir dessa mensagem, Senhor Deus, que precisam cair em si das suas mentiras de vida que estão conduzindo elas para o abismo, Senhor, conduzindo elas para o tormento eterno, conduzindo elas para o inferno, Senhor. Abra os olhos, cubra, Senhor Deus, e mostre realmente o estado do coração de cada um, Senhor. Que todos possam, seja descrentes e seja os crentes, Senhor Deus, que possam estar vivendo uma vida errada, todos possam abrir a porta das suas vidas, ouvir a voz de Cristo e se entregar para Ele, deixar que o Senhor continue restaurando e trabalhando e tenha intimidade com o Senhor. Ó Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.